Você definitivamente já deve ter ouvido falar sobre dark romance. Isso é um subgênero literário de romance que a cada ano que passa fica mais popular. É bizarro o tanto de gente que fica fissurado nisso de verdade. Onde você vai ter algum livro, manhwa, filme, mangá com essa categoria. E as pessoas postam muitos vídeos sobre dark romance também. Os vídeos são geralmente as mulheres falando como tal personagens saborosos, frios, charmosos e que queriam ser maltratadas por eles. E também tem muitos homens que postam aqueles vídeos insinuando um dark romance e seduzindo pra ver se atrai mulheres que gostam desse tipo de coisa. E por incrível que pareça, eles conseguem. E eu sinto muito vergonha alheia desse tipo de vídeo. Particularmente não é um gênero que eu gosto. É problemático demais pra mim. Enfim, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre esse gênero. Antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva no canal. E let's bora com esse vídeo. E aí, clã, tudo suave? Hoje estamos aqui pra falar sobre dark romance. Tá com tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo, sendo mais específica desde o vídeo de triângulo amoroso. Só que eu acabei enrolando tanto que já estamos em outro ano e eu ainda não fiz e eu quase não faço também. Procrastinar realmente atrapalha um pouco, né? A essa altura do campeonato, é bem improvável que alguém não saiba o que é um dark romance, mesmo que não tenha chegado a ler algo dessa categoria, né? Porque tá muito falado esse subgênero de merda. Eu acho que o maior causador desse gênero é o Wattpad, pode ser que não, mas o que mais tem lá é fanfic de mafiosos, donos do morro. De verdade, eu acho que uma das maiores tags que tem de fanfic lá no Wattpad é o dono do morro. Eu me recordo de ter visto alguma fanfic, não que eu tenha lido, mas ter visto o nome assim, o dono do morro, e aí tem a Anne e o Josh na capa. Convenhamos que as pessoas têm a ilusão de que o traficante do morro vai se apaixonar e ficar bonzinho com ela, obcecado, que não deixa nada ruim acontecer para a amada. Eu acho que a única coisa de fato que pode acontecer é ele ser obcecado e qualquer vacilo da mulher é 0 no cabelo como punição. Não chora não, vagabunda, chora não. Só de ter o nome O Dono do Morro, mafioso, já tá garantida as visualizações, né? As leituras do pessoal. Fico impressionada como isso arrasta multidões. Só de você pesquisar dark romance já tem muita coisa também, né? Olha o tanto de leitura nessa fic. Sim, eu entrei na minha conta do Wattpad depois de 5 anos só pra ver como tá os dark romance. Naquele tempo, o pessoal já lia bastante, né? Eu só lia fic de Harry Potter e de Kamijiro mesmo. De vez em quando eu durmo na United. Enfim, eu tenho meu passado vergonhoso também, né? Quem não tem? E na maior parte dessas histórias, o mafioso é ruim com todo mundo e até com a protagonista, que ele teoricamente é apaixonado. Em um certo momento, ele se apaixona de fato por ela, né? E mesmo sendo uma vítima do cara, ela se apaixona por ele também, né? Nos dark romance tem vários temas abordados, geralmente são coisas mais sombrias, pesadas e problemáticas, por isso o dark, senão não ia fazer sentido, né? Tem abuso, tem traição, tem perseguição, agressão, punição, tem tudo de ruim que termina com ão, né? E os dark romances têm alguns graus nas histórias, né? Vai piorando aos poucos, pelo menos na minha percepção é assim, né? O primeiro é quando o cara se apaixona pela mulher, ou homem, porque também tem muito dark romance de yaoi, e não maltrata ela tanto assim, igual ele maltrata as outras pessoas, apesar de que vai ter coisas de obsessão, perseguição e tal. E o segundo é algo mais pesado, ele tem seus bons momentos com a protagonista, apesar de maltratar também, é terrível com todo mundo, já é mais violento, né? Às vezes vai ter uma crise de ciúmes e maltratar a protagonista, coisa assim, coisa boba, né? E o terceiro, o cara é um grande filho da puta com todo mundo, principalmente com a protagonista. A FL é a que mais vai se lascar na mão dele, de uma forma tão absurda que dá até medo. E esses são os queridinhos, tá? Quanto mais problemático, mais leitura vai ter. E nesse caso, esse terceiro tipo vai ser o que vai ter tudo de ruim com ão no final. É tipo um vício como qualquer outra coisa. Você começa aos pouquinhos e aí, com o passar das histórias, vai ficando cada vez mais necessário emoção e suspense. E você vai lendo cada vez mais histórias absurdas e quando vai ver, tá achando coisas doentias, comuns, normais, de boas. Todo mundo sabe que isso é um gênero que é consumido principalmente por mulheres e isso me pega muito porque nessas histórias a maior vítima dos crimes dos MLs são as FLs, né? E para quem não sabe o que é ML e FL, né? ML não é de remédio. Os MLs são os protagonistas masculinos, né? E as FLs são as protagonistas femininas. Eu sofria com isso quando eu comecei a ler manhwa e ia ler os comentários, aí o povo, não, a FL não sei o que. Quem caralho é a FL que não tem ninguém com F aqui? Mas é isso. E falando em manhwas, temos um grande catálogo de dark romance nesses quadrinhos coreanos,
né? É o que mais tem. E todos são extremamente doentios. Não cheguei a conhecer nenhum que seja mais leve. Eu acho que talvez Lágrimas sobre Flores murcha assim em quadrinhos, mas eu não tenho certeza. Eu parei de ler, tá com o tempo. E de Dark Romance, em manhwas, temos Chore, Melhor Ainda Se Implorar. Título tranquilo, né? Onde o Matias, que é um desgraçado, é um idiota com todo mundo, principalmente com a protagonista. E ela passa a história toda sofrendo na mão desse maluco. Até depois deles ficarem juntos, ela também passa por maus bocados. Mas ela é apaixonada por ele, né? Se eu não me engano, eu não tenho certeza. E aí eles ficam juntos. É isso, né? Porque Dark Romance é assim. E romantizam coisas extremamente problemáticas. Até os crimes do ML na história. E quando eles ficam juntos, é só alegria. Sendo que é um absurdo, né? E tem gente que fala que adoraria viver um Dark Romance. Mas convenhamos que se tivesse no lugar da Layla, eu acho que é Layla o nome da menina de Chore Melhor Ainda Se Implorar, que é desse manhwa aí que eu citei, né? Não iam aguentar uma semana do que ela aguentou. Pois é. A maior parte dessa romantização sobre os absurdos dos protagonistas masculinos é porque eles são bonitos. Se fossem feios, as leitoras não iam defender nunca, né? Ia ser crime de verdade. Mas como é bonito, é só problema da cabecinha, né? E o mesmo pra vida real, né? Se fosse um bonito, é Dark Romance. E se fosse um feioso, é assédio. Na maioria das vezes, essas protagonistas femininas, que seriam a mocinha que sofre na mão do cara rico, mafioso, musculoso e tal, sofre até abuso do cara. Não são em todas as histórias, né? Mas acontece muito. E podemos usar de exemplo alguns manhwas também, né? Que além de Chorar Ainda Melhor Implorar, também tem Tente Implorar, que me deixa totalmente indignada, porque o capitão é um lixo com todo mundo, um clássico, e ele abusa da protagonista e faz tudo de ruim com ela, tudo mesmo. E aí a empregada lá se apaixona por ele, e aí eles ficam felizes pra sempre, né? Depois dele maltratar e abusar ela. Estocolmo também é bem normalizado nessas histórias. Isso vale tanto pra histórias de casais héteros quanto pra BLs. Eu não sei, Yuri, porque, sendo sincero, eu não vejo muita gente falando sobre, não. E todos esses manhwas que eu citei são extremamente populares. Só de ouvir falar os nomes deles, mesmo que não tenham lido, provavelmente muitos de vocês vão saber pelo menos qual é a história. E pasmem, o tanto de bonitinha que o pessoal faz é bizarro, tá ligado? A primeira vez que eu vi algo sobre Chore Melhor Ainda Se Implorar, eu fiquei totalmente curiosa sobre a história, porque parecia um romance perfeito, né? Só tinha Edith linda do Matias com a Layla, o traço é muito bonito, e aí pesquisando um pouco sobre a história eu fiquei indignada, porque é cada coisa que acontece que não tem condições. E aí tem as fãs do Matias que endeusam ele e ficam justificando coisas que não são justificáveis, e adivinha o que todos esses manhwas têm em comum? O traço é bonito pra caralho. Fujam de traço extremamente lindo. Eu costumo falar isso, né? Quanto mais bonito o traço, pior. Os manhwas problemáticos sempre vão ter as artes bonitas, os traços lindos. E, inclusive, tem aquele do demônio também, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas vai estar aí na tela. De longe, é um dos manhwas com uma das artes mais atrativas. Ainda bem que eu não caí em tentação, porque qualquer coisa com o desenho bonito eu já quero ler. Inclusive, falando em demônio, né? Tem muito Dark Romance com o demônio, com os monstros lá, com o vampiro, né? O povo gosta dessas coisas mais exóticas. Os manhwas ainda não são necessariamente a maior referência que podemos usar sobre esse gênero, mas tem bastante manhwas de Dark Romance e eu não vejo tanto mangá, né? Deve ter muitos por aí, mas eu não conheço. Eu tô livre pelo menos nos mangás, gratidão. Não dá pra fugir desse gênero, porque onde quer que você vá, sempre vai ter algo sobre algum Dark Romance insalubre. O que mais tem é vídeos no TikTok, até aqui no YouTube também, com homens criando cenários de Dark Romance e as mulheres falando o quão queriam estar em um Dark Romance, onde o homem é obcecado por elas e maltratam elas, e é papo de masoquismo já. E o mais problemático nisso tudo é que muita criança pré-adolescente tem contato com esses tipos de histórias, coisa que definitivamente não poderia acontecer, porque pessoas na adolescência e na infância são muito fáceis de serem influenciadas. Aí imaginem essas crianças lendo essas coisas absurdas de Dark Romance e quando crescerem vão achar certas coisas normais, sendo que são coisas que dá até cadeia, né? E aí tem muita adolescente, não, que eu sou muito madura pra minha idade e eu não misturo as coisas. E essas pessoas que dizem que são muito maduras são as que menos são. E isso me deixa muito preocupada, né? Em relação a Dark Romance e em relação às crianças. E muitas vezes os pais compram os livros para as filhas adolescentes incentivando a leitura e quando vai ver é isso aí que elas estão lendo. Culpa deles também, que não olham a sinopse primeiro, né? Particularmente eu acho muito bizarro quem gosta desse subgênero, deveriam se tratar com todo respeito. E, bom, cada cá tem seus gostos, quem sou eu para julgar? Esse foi o nosso vídeo sobre Dark Romance e o que vocês acham desse subgênero, deixem aí a sua opinião nos comentários. E se vocês quiserem eu posso fazer algum vídeo lendo alguns Dark Romances e ranqueando eles. É só deixar as obras aí que vocês querem que apareçam no vídeo e é isso, até.